Amém e glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Muito feliz de poder estar aqui mais uma vez pregando o Evangelho da glória de Deus. Podeis assentar. Vamos iniciar a palavra. Amém. Aleluia. Nos últimos dias, a maioria das vezes que eu estive aqui na igreja, Deus usou pessoas para falar de mim, mostrar como estava sendo a minha vida diante do Evangelho, mostrar, talvez até me usar de exemplo sobre o Evangelho que é pregado, E dentro desse quesito, eu tenho o costume de dizer que a gente é só uma peça dentro de uma grande engrenagem que Deus usa para construir uma história. E às vezes a gente quer ser uma engrenagem que talvez funcione mais do que todas as outras, às vezes a gente quer ser mais, quer fazer mais. E esse anseio, essa vontade de fazer mais, não é errado quando feito de maneira correta. É verdade. E então, esses dias, há uns 2 anos atrás, o Instagram me lembrou de uma vez que eu fui para Mato Grosso do Sul, quando eu estava iniciando o ministério missionário, e é uma foto que é muito engraçada, porque fazia 13 horas que eu já estava viajando dentro de um ônibus, e eu estou num outro banco desmaiado de sono, eu já não estava mais aguentando a viagem. Mas dentro dessa viagem foi onde eu aprendi muito, conheci pessoas, eu pude ver como que é ser um missionário na íntegra, ser um missionário em campo, pude conhecer como é outras culturas, outros sotaques, outras regiões, e eu aprendi muito sobre isso. E nessa época também eu acompanhava muitos pregadores de internet, acompanhava muitas mensagens online, mas durante muito tempo eu acompanhava sempre os mesmos, sempre as mesmas pessoas, e eles não têm o costume de preparar um sermão diferente para cada culto que vão, porque são muitos cultos, então eles pregam talvez sempre a mesma mensagem. E durante essa época eu queria fazer o Evangelho acontecer rápido, eu queria estar em mega igrejas rápido, eu queria estar em locais com uma vista muito grande, com muitas pessoas muito rápido. E o Espírito Santo sempre ministrando ao meu coração: existe um tempo, existe um tempo, existe um tempo. E eu não me contentava com esse tempo, para mim eu queria que já acontecesse no outro dia. Eu lotava minha estante de livros a fim de aprender mais, eu comprava livros de diversos missionários, eu queria aprender mais sobre o Evangelho. Não foi nulo, foi de muito aprendizado, mas não era para aquele momento. E então eu comecei a sentir uma sensação de, como eu posso dizer, uma sensação de que faltava algo. As mensagens de domingo que eu assistia só pela internet, as coisas que eu via no YouTube, as pregações que eu ouvia, já não estava sendo mais o suficiente que eu precisava. O Espírito Santo me chamava para mais, eu precisava ser mais, eu precisava ter mais daquilo que Ele tinha para mim. E aí então, eu acompanhando um pouco dessas mensagens, um dia eu parei em uma mensagem que se chamava Lágrimas de Adoração. E aquela mensagem era de um pregador que era um missionário italiano chamado David Grosso. E dentro dessa mensagem foi um divisor de águas para mim. Eu não cheguei nem a ver até o final dela, porque logo no começo ele pisava no púlpito assim e você já era capaz de sentir a presença de Deus. E aí eu me lembrei de lá atrás, 2 anos atrás, quando eu comecei a acompanhar eles. Em um dos vídeos eles iam evangelizar na Itália, na região ali do centro. E era nítido dentro desse vídeo, ele parado, ele ficava próximo à parede, todo mundo conversando, ele ficava próximo à parede orando. Ele orava sem cessar, ele não cansava de orar. E aí então, antes dessa mensagem terminar, eu entendi. Para o Espírito Santo agir no meio da igreja, para o Espírito Santo tocar as vidas, antes eu preciso me colocar em oração para poder alcançar a glória. Porque não é por mim, não é a mensagem que eu prego, é a mensagem que o Espírito Santo leva adiante. E aí então eu entendi. Se eu quiser mais do Espírito Santo, se eu quiser que as coisas aconteçam, eu preciso me colocar em oração. E então eu tomei uma posição de combate. E eu falei assim: Espírito Santo, eu não vou cessar aqui a minha oração até que o Senhor fale comigo. Eu não vou cessar até que eu veja e imagine. Glória a Deus. Por volta de uma meia-noite, seguindo para 1h da manhã quase, eu fiquei em oração até 1h30.
E eu já estava cansado, minha mente já não estava mais processando a oração que eu estava fazendo. E aí então a atmosfera do meu quarto mudou. A atmosfera do meu quarto se trocou assim de uma forma que era como se meu quarto inteiro estivesse em chamas. Era nítido ver o fogo queimando ao redor do meu quarto. E aí então o Espírito Santo falou ao meu coração: é um momento chegado. Se prepara porque o momento é chegado. E aquele momento era da manifestação que a criação tanto aguarda, a manifestação dos filhos de Deus, os filhos maduros de Deus. Porque quando você se torna um filho maduro de Deus, você manifesta a glória de Deus para toda a criação. E por onde você passa, as pessoas enxergam o brilho do Espírito em você. Então, as pessoas que comentaram sobre mim na igreja, não é sobre mim, é sobre o Espírito Santo de Deus. E então, dentro dessa mensagem, eu vou iniciar com um tópico off message, que é um tópico fora da mensagem, chamado Amadurecendo em Cristo. E aí então, para nós iniciarmos, dentro desse tempo que eu passei por essa situação, eu passei por muitos momentos que não eram necessários. Passei por momentos assim de conflito com outras pessoas que não eram necessários, porque eu queria ser mais, eu queria ter mais, quando na verdade não era para ser. Quando na verdade eu estava pensando em coisas grandes, sendo que o Espírito Santo estava me falando: olha, você ainda precisa se alimentar com leite espiritual, você ainda precisa se alimentar mais da palavra para você poder começar a comer a comida sólida. E aí então, eu queria já ser grande, eu não sabia nem preparar uma mensagem. Eu vinha pregar aqui na frente e eu confundia toda a mensagem, eu pregava partes que não eram para pregar, pulava etapas, porque eu estava amadurecendo espiritualmente. Hoje a mensagem ela foi preparada dentro de um sermão que eu me dediquei bastante, e eu espero que o Espírito Santo fale com vocês. E então, para nós iniciarmos, eu gostaria de estar lendo com vocês em João, no capítulo 12. Amém? Vou estar lendo para não perdermos tanto tempo. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. A casa se encheu com a fragrância daquele perfume. Amém? Aqui, Jesus ele já estava quase perto de ser crucificado. E Marta, vendo ele ali comendo com Lázaro, ela observou para o mestre e ela já sabia o que iria acontecer. Dentre todas as pessoas que estavam ali naquela casa, Marta foi a única que talvez estava acreditando na ressurreição de Jesus. Porque logo após ela quebrar o vaso, o mestre fala assim para ela, logo após ela quebrar o vaso, os discípulos eles olham para isso e falam: por que ela não vendeu este perfume caro, valia cerca de 300 moedas de prata, contando mais ou menos uns $3.000 hoje em dia? E por que ela não vendeu isso e deu aos pobres? Por que ela não entregou esse dinheiro aos pobres? Talvez seria uma forma melhor de ajudar. Então Jesus, olhando para ela, ele diz assim: parem de atormentá-la, deixem-na em paz, porque ela está me ungindo para a minha morte, ela está me ungindo para o meu sepultamento. Mas inconscientemente, Maria estava dizendo o seguinte: Senhor, eu quero fazer parte contigo na tua morte. Eu quero que quando o Senhor for crucificado, eu tenha uma parte de mim junto com você, para que quando você ressuscitar, eu esteja contigo nessa vitória. É como Paulo diz em 1 Coríntios, se eu não me engano: de alguma forma, eu quero estar com Cristo durante as suas dores, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. E aí então, eu pude observar que quando Maria quebra aquele vaso, ela não estava apenas tomando uma atitude qualquer. Quando Maria quebra o vaso, ela entrega aos pés do mestre tudo aquilo que era o futuro dela. Porque o vaso de perfume era dedicado a usar com o seu noivo, com aquele que você iria se casar. Quando Maria quebra aos pés de Jesus aquele vaso, ela basicamente está dizendo: mestre, eu entrego nos teus pés o meu casamento, eu entrego nos teus pés a minha futura família, eu entrego nos teus pés tudo aquilo que eu poderia ter futuramente, para que o Senhor possa tomar uma decisão a partir de agora. E aí então, após quebrar este vaso, os discípulos continuam discutindo, e o discípulo que questionou foi Judas.
E a Bíblia nos enfatiza aqui em João que ele queria que ela vendesse esse dinheiro porque ele que tomava conta do dinheiro que estava com os discípulos. Então, provavelmente, o que aconteceria? Quando ela vendesse esse perfume, Judas roubaria aquele dinheiro que estava ali. Judas ele já olhou para os olhos carnais porque ele estava pensando apenas nele. Eu estou pensando apenas em mim, eu quero esse dinheiro para mim. Ele não estava observando os pobres. Maria quebrou aos pés de Jesus porque ela observava o futuro que ela teria ao lado do Mestre. E aí, então, eu estava pensando aqui, e em 1 Coríntios também, no versículo 15, no capítulo 9, versículo 15, Paulo vai dizer que dentre os apóstolos, ele era o menor, senão aquele que nem deveria ser chamado de apóstolo. Isso é uma atitude de humildade perante Deus. Porque quando você entende o seu processo de adoração, se você é um adorador, você vai entender. Para você poder subir aos céus, você primeiro precisa se ajoelhar aos chãos. Você primeiro precisa se lançar no nível mais baixo para que você alcance ao Mestre. E então, Paulo, você vai ver que dentro de um amadurecimento espiritual, ele diz: eu sou o menor dentre os apóstolos. Ele amadurece um pouco mais e ele vai dizer: dentre os cristãos do corpo, eu sou o menor, o que mais precisa de Deus. E ele amadurece um pouco mais e ele vai dizer: dentre todos os pecadores da face da terra, eu sou o que mais precisa de Deus. Então eu posso observar que se quisermos ser alcançados por Cristo, se quisermos ter uma posição, devemos ser humildes e nos mantermos ajoelhados ao pé do Mestre. E então, a gente pode dizer que após Maria quebrar o vaso, ela dedica tudo o que ela tem. E em Salmos, no capítulo 103, o salmista vai dizer: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Maria entregou tudo aos pés de Jesus. E no nosso dia a dia devemos fazer da mesma forma. Entreguemos o nosso tudo ao Mestre, entreguemos todos os nossos caminhos, todos os nossos planos a Jesus, porque eu tenho certeza que Ele vai tomar conta. E então, hoje em dia é possível enxergarmos dentro da igreja pessoas que talvez não sejam tão maduras espiritualmente, pessoas que querem dedicar a sua adoração de uma forma que você deve fazer. Olha, você não faz assim porque Deus ele prefere que você faça assado, quando na verdade Deus te mandou fazer daquele jeito que você está fazendo. Às vezes a gente quer considerar assim, quando Deus nos dá um direcionamento dentro da igreja do que realizar, vem opiniões contrárias, vem opiniões contradizendo. E aí às vezes a gente olha como se fosse nessa situação para os discípulos. Nós olhamos a opinião dos discípulos quando deveríamos estar olhando a opinião de Deus a respeito do que estamos realizando. Então, quando Deus te ordenar uma forma de adoração, não se canse, não se cale, não feche esse coração diante da adoração. Se o Senhor te mandar chorar, chore. Se o Senhor te mandar chorar, porque eu tenho certeza que a manifestação vem através disso. E aí então, os discípulos estavam olhando o preço, Maria estava olhando para as noivas. E Paulo, em Filipenses, ele vai dizer sobre o poder da ressurreição de Cristo para participar com ele na morte. E aí então, quando Maria unge Jesus, ela automaticamente, inconscientemente, passa a fazer parte da morte de Cristo. E aí então, eu vou ser um pouco mais breve agora, vou dar uma encurtada aqui, porque ainda o sermão é bem grande. Mas aí, um pouco mais à frente, nós vamos ver que o Mestre ele é crucificado, ele é sepultado e ele é ressuscitado ao terceiro dia. Mas uma passagem do Espírito Santo me levou a ler, que me fez total sentido e talvez faça para você também. Quando Jesus ressuscita, antes disso mulheres vão até o túmulo com perfumes para poder embalsamar o corpo do Mestre. Mas quando elas chegam lá, o corpo do Mestre já não estava mais lá. E aí então o Espírito Santo ministrou ao meu coração o seguinte: quem dedica o seu perfume a mim enquanto eu estou vivo, enquanto eu estou honrando eles, quando eu ressuscitar, perfumes estranhos não vão ser mais necessários. Eu não vou precisar do perfume de outras pessoas, porque o seu perfume faz parte comigo hoje. E aí então, Maria selou um compromisso com o noivo. Quando o Mestre ressuscita, ele traz Maria junto contigo na sua glória. E aí então nós podemos ver que ele faz uma promessa para ela. Ele diz assim: olha, a história dessa mulher vai ser pregada em todo o mundo. E hoje a promessa se cumpre. Então nós podemos ver que diante da entrega de tudo, o Senhor cumpre as suas promessas para a nossa vida. E antes de tudo, eu quero finalizar apenas em Hebreus, no capítulo 11, vai nos contar sobre a galeria dos heróis da fé. Todos aqueles que receberam uma promessa, tiveram fé. Talvez alguns morreram sem poder alcançar aquilo.
Mas a Bíblia também vai nos contar que Deus havia preparado algo muito maior para eles e não se baseava mais em algo terreno. Aquela promessa, um ótimo exemplo é Moisés. Ele não entrou na terra prometida, ele apenas viu, mas ele alcançou algo maior, que foi os céus e tudo aquilo que o mestre tinha preparado para ele. Então talvez a gente não veja as promessas de Deus acontecendo na nossa frente, mas a nossa fé tem que ser baseada no algo maior que Ele irá preparar. E ainda assim, dentro desses exemplos, e para finalizar já, dentro dos quesitos exemplos, eu fui falado na igreja, mas ainda assim eu não sou exemplo, porque eu posso estar sujeito a errar, eu posso decepcionar pessoas. Então, se hoje eu posso te dizer uma coisa, é para observarmos a Cristo durante toda a nossa trajetória. Mas a Bíblia também nos diz para nós darmos honra a quem merece honra. Diego, vem aqui. Levanta aqui. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, sinceridade diante do altar. Eu não estaria pregando o Evangelho se não fosse o exemplo do meu irmão. Porque foi ele o exemplo da casa. Foi ele que esteve ali presente, me direcionando para onde eu deveria ir. E o Evangelho não seria pregado se ele não tivesse plantado a semente. Se não fossem as conversas no quarto, se não fossem os conselhos que ele me deu, o Evangelho não seria pregado. Então, Diego, agradeço a Deus pela sua vida, porque eu tenho certeza que a boa obra começou graças ao seu incentivo e graças a tudo que você fez por nós. E sempre quando eu vou preparar um sermão, ele me ensina o que fazer. E essa mensagem foi com bastante dicas dele, do que fazer, direcionamento do Espírito Santo. E eu gostaria que vocês colocassem de pé para nós orarmos pela vida dele. Porque se algum dia eu alcançar algo maior, foi por conta do exemplo dele dentro de casa. Amém? Senhor, meu